Olá a todos, sejam bem-vindos aqui novamente. E hoje a história que eu trago para você é a história de Caleb. Quem foi Caleb? Quais as lições que Caleb tem para nos ensinar? O que nós vamos hoje aprender com ele? Quais os conhecimentos que a vida deste homem tem para nos ensinar? Falando sobre Caleb, eu quero trazer o significado do seu nome, que diz assim: Caleb significa leal, fiel, um grande círculo de amizade ele tem, é amado por todos. Caleb é um nome masculino de origem hebraica, que significa cachorro ou cão. Você sabe muito bem que um cachorro, um cão, ele é muito leal ao seu dono. Ele sempre está do lado do seu dono, independentemente de qual situação o dono esteja passando. Então, o Caleb traz para nós essa característica de lealdade, de fidelidade. E a pergunta é, para mim e para você, será que você tem essa característica aí de Caleb, fiel, leal? Se você não tem, faça uma análise e veja que o que você precisa mudar para ser uma pessoa melhor, mais fiel, mais leal, consigo mesmo, com Deus primeiramente e com as pessoas, os seus ciclos de amizades. Mas são aquelas pessoas que realmente são verdadeiras amizades para você. Caleb aqui foi um dos 12 espias enviado aí por Moisés a Cádiz Barneia para explorar aí a terra prometida. Este Caleb que eu irei falar para você hoje é aquele Caleb que estava ali junto com Josué. É aquele líder que levou o povo à terra prometida. Ele estava ali junto com ele, com a fé inabalável. É deste Caleb que eu irei falar nesse momento, porque na Bíblia cita aí muitos Calebs, né? Muitos Calebs são citados na Bíblia. Então este aqui é o que estava ali do lado do seu nobre amigo Josué, é ali o líder que levou o povo à terra prometida. Caleb era o filho de Jefoné, da tribo de Judá. Existem várias discussões sobre a ascendência exata dele. Jefoné, seu pai, é designado como quenezeu, isto é, descendente de Kenaz. Os quenezeus provavelmente foram um dos povos nômades que peregrinavam no deserto do Sinai. Leia Gênesis 36:15. Quando Israel migrou em direção ao norte, alguns desses povos se juntam aos israelitas, possivelmente por isso que aconteceu com a família de Caleb, sendo anexada à tribo de Judá. Mais tarde, Caleb conquistou uma posição de liderança e de respeito aí dentro da tribo. Isso fica evidente quando vemos que em Naasson, filho de Aminadab, era o líder da tribo. Porém, foi Caleb que representou a tribo de Judá entre os espias à missão de reconhecimento da Palestina, ao lado de Josué e outros 10 espias. Números 13, versículo 6. E mais tarde, como um daqueles que dividiram a terra em territórios tribais. Você vai ler Josué 21:12. No livro de Josué, onde conta mais a história de Caleb, no capítulo de número 15, o versículo 13, lemos que Caleb recebeu sua parte no meio dos filhos de Judá. Tal expressão deixa claro que ele não era um membro nativo daquela tribo. Depois de muito tempo, na época de Saul e Davi, os descendentes de Caleb ainda eram muito respeitados em Judá. Você vai ler aí, 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 3, 1 de Samuel 30 e o versículo 14, que vai dar ênfase aí à descendência aí de Caleb. Os 12 espias que partiram para explorar a terra prometida por Deus, apenas Caleb e Josué demonstraram confiança no Senhor, enquanto os demais espias insistiam em desencorajar o povo de Israel, relatando que apesar da fartura que existia ali, naquelas terras havia cidades terríveis habitantes. Olha, a primeira lição que Caleb tem para nos ensinar, juntamente com Josué. Eles foram os únicos que confiaram no Senhor. Eles
encorajaram o povo de Israel a entrar naquela terra. O que eu tenho para te falar nesse momento? É que nós temos que pegar o exemplo de Caleb e Josué. Eles foram àquela terra onde tinha gigantes, onde tinha obstáculos a serem vencidos. Mas eles foram os únicos que tiveram a audácia de dizer: nós vamos entrar nessa terra e nós vamos tomar posse dela, porque o Senhor já disse, essa terra é nossa. Então, o que eu tenho para te dizer e ensinar através da vida de Caleb é que ele foi um encorajador de vidas. Você tem sido um encorajador de vidas? Você tem sido um motivador na vida das pessoas? Porque motivação e motivador tem tudo a ver. É uma pessoa que anima, que encoraja, que levanta alguém que está caído e está triste. Você está levantando pessoas ou você está derrubando pessoas com palavras? Mas eis aqui a diferença. Quando existe alguém que precisa de um conselho, de conserto com Deus, você tem que falar também. Olha, meu amigo, você precisa de consertar. Olha, minha amiga, você precisa de conserto. Então é diferente. E quando uma pessoa está ali precisando de uma palavra de ânimo, de carinho, de amor, você tem que chegar com essa palavra de fé e de força. Você vai vencer, você vai conseguir. Porque o que existe de gente negativa, gente tóxica, gente que não tem coragem de dar uma palavra de ânimo para ninguém, é o que tem. Essa bela forma de expressar perante as pessoas de encorajamento. Porque você lançar uma palavra para alguém de ânimo no momento difícil é como se fosse um remédio, é como se fosse ali um calmante, é como se ali fosse o remédio para a ferida que está aberta. Então, seja um encorajador, assim como Caleb foi. Caleb chegou e disse: a terra é nossa, então nós vamos tomar posse dela, juntamente com Josué. Então, seja um Caleb dessa vida. Não desmotive ninguém, não desmotive, mas seja um incentivador. Mas, como eu disse, se for para você dar um conselho para alguém de algo que esta pessoa precisa tomar posição, dê este conselho. Mas não seja um desencorajador de pessoas, né? Seja um encorajador dessas pessoas, porque a maioria das pessoas, elas vivem tristes e desanimadas, porque às vezes não tem ninguém que chegue para animá-las. Mesmo que você esteja vendo tudo nublado, esteja acontecendo muitas coisas, mas chegue com a palavra de ânimo, de encorajamento, para que as pessoas não venham ter medo de se levantar, porque às vezes só precisa de alguém que levante. Quando Moisés estava ali, bem de idade, quem foi que segurou no braço de Josué? Na verdade, de Moisés ali foi Josué e outro ali que estava ajudando. Quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. Quando Moisés abaixava a mão, o povo perdia. Ou seja, quando você estivesse se sentindo fraca, quando você estivesse se sentindo para baixo, peça ajuda de alguém, principalmente de Deus em primeiro lugar. Mas você não vai vencer sozinho. Você não vai conseguir só. Você precisa da ajuda de Deus e de pessoas de confiança que Deus coloca na tua vida. Quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. E quando ele abaixava, o povo perdia. Ou seja, precisamos uns dos outros. Ninguém vive sozinho nesse mundo. Ninguém vive sem ter contato com as pessoas. Precisamos ter contato com pessoas, sim. Mas tem um porém. Eu sempre digo, saiba selecionar as pessoas que estejam ali com você. A pessoa que tem um espírito igual ao seu, que sonha, que é motivador, que esteja ali para ajudar alguém. Não pessoas que chegam para falar mal de você, para se aproximar, para achar e ver o que você tem, o que você deixa de ter, para depois sair falando de ti. Então procure amizades verdadeiras. Assim como Caleb tinha Josué ali, que eles eram grandes amigos, eles eram irmãos na fé e estavam juntos ali, animando o povo e não desanimaram. Eram 12 espias, mas somente Caleb e Josué foram pessoas que trouxeram coragem, disseram: vamos lá, nós vamos vencer. E os outros 10 desanimados. Existe gente desanimado. Não vai dar certo não. Não, você não vai conseguir. Não vai nesse projeto aí não. Isso aí você não vai conseguir nada.
Não prossiga com esse projeto, não. E aí Deus está falando, continua, segue em frente, não para. E aí 10 que estão falando ali que não vai dar certo, e tem 2 ali dizendo, não, tem gigante, tem tribulação, tem luta, mas a gente não vai desistir. E a mensagem de hoje para você é que você seja um Caleb da vida, seja um encorajador, tenha motivação na sua vida. Tem dias que você está triste, sim. Tem dias que todos nós, não é todo dia que a gente está feliz, mas nós temos que ser assim, encorajar as pessoas. Mesmo que todas as pessoas ali que estão, uma multidão dizendo, para, você vai dizer, não vou parar. Não vou parar. Eu vou continuar porque eu tenho uma missão aqui na terra, que Deus me colocou a responsabilidade para mim e Ele vai me ajudar. Por isso que somente eles 2 que entraram ali na terra prometida, porque a promessa estava de pé e eles continuaram a seguir em frente com a promessa. E eles chegaram com a notícia dizendo que havia muita fartura, mas os outros negativos, os outros que não quiseram seguir em frente, disseram não, mas tem grandes gigantes, terríveis tripulações, tem gente morando lá. E o povo de Israel agiu de forma infiel a Deus e não confiou nas suas promessas para poder conquistar a terra que o Senhor havia prometido. A incredulidade dos 10 espias foi castigada pelo Senhor quando eles morreram de praga. Leia Números 14, versículo 36 e 38. Por outro lado, Josué e Caleb receberam de Deus a promessa que eles teriam parte na ocupação da terra de Canaã. Você vai ler Números 14, 24 ao 30. Caleb era mais velho do que Josué. Por isso que na ocasião do reconhecimento da terra prometida, ele exercia liderança e às vezes era mencionado sozinho. Caleb tinha 40 anos quando foi enviado para espiar a terra ali. Josué 14, 7. Leia. A Bíblia dá testemunho da fé de Caleb, ao dizer que ele perseverou em seguir ao Senhor. A pergunta para você nesse momento é: você está perseverando em servir ao Senhor, mesmo com as lutas, com as provações, com muitas coisas que está acontecendo? Você está perseverando? Você vai continuar a perseverar ao servir ao Senhor? E agora você vai ler aí Números 32 e 12 e Deuteronômio 1 e 36. E colocando ali como uma das pessoas ali, Caleb, que tiveram uma confiança exemplar nas promessas e nos propósitos de Deus. Após 40 anos de peregrinação no deserto, devido à sentença imposta por Deus sob geração incrédula dos israelitas, Caleb e Josué entraram em Canaã e foram decisivos na grande conquista daquela terra. Cada tribo recebeu a responsabilidade de ocupar o território que lhe havia sido designado por sorteio. Naquele tempo, Caleb já era um homem idoso, porém, mais uma vez, se mostrou um exemplo de fé e vigor para toda a nação ao reivindicar as suas posses. Caleb exigiu ficar com a região de Kiriaet Arbá, nas montanhas do sul, e depois foi chamado de Hebron. Naquela terra era chamada de Kiriaet Arbá, que havia aterrorizado os 10 espias incrédulos covardes enviados por Moisés. Quando pediu a terra, Caleb fez com que Josué se lembrasse dos dias em que ambos estiveram ali na missão de reconhecimento. É a forma com que Moisés, usado por Deus, lhe prometeu a terra em que ele havia pisado o pé. Josué 14, 9. Caleb também diz que aos 45 anos tinha sido passado, mas o Senhor o conservou com vida para poder obter realização da promessa. Então, aos 85 anos, Caleb declarou que estava tão forte, tão disposto, da mesma forma como era quando tinha 40 anos. Josué, capítulo 14, versículo 10 e 11. Novamente reafirmou a sua confiança no Senhor, ao dizer que Deus seria com ele e todos os seus inimigos seriam expulsos daquela terra. Leia Josué 14, 12. Quando foi conquistar
Quiriat-Sefer, Calebe ofereceu a mão de sua filha Aquisa em casamento. E o texto bíblico diz que foi seu sobrinho, talvez irmão Otiniel, que liderou a invasão e a conquista daquela cidade. E assim Otiniel casou-se com Aquisa. Leia Josué, capítulo 15, versículo 17, e Juízes, capítulo 1, versículo 13. E mais tarde tornou-se o primeiro juiz do povo de Israel. E mais uma vez o Senhor nos trouxe uma mensagem poderosa da parte dele. Quero contar um testemunho rápido para você saber que Deus fala conosco. Eu era nova convertida, tinha um pé de azeitona, eu gostava muito daquela fruta, e eu fui lá e de repente eu estava lá e eu ouvi nitidamente a voz do Senhor dizendo: Calebe. E eu disse: Senhor, quem é que está falando? E ele disse: sou eu que estou falando. E eu disse: quem é Calebe? E após sair dali, eu ouvi aquela voz 3 vezes falando Calebe. E eu fui pesquisar ali sobre Calebe e perguntar para pessoas mais experientes do que eu na fé. E elas me disseram que Calebe foi um dos que entraram na terra prometida. Ou seja, Deus estava falando comigo que era para eu ser um Calebe da vida. Para mim não desistir da caminhada, seguir em frente. A terra vai ter gigantes, a terra vai ter luta, a terra vai ter impedimentos, a terra vão ter inimigos. Mas ele disse que a terra que ele tinha preparado para nós é a terra celestial, que é a terra do céu, que é a mais importante, que ele tinha preparado para nós herdar essa terra. E ele disse para mim: você tem que ser o Calebe da vida, você tem que acreditar sem ver, você tem que pegar a força que Calebe tinha e dizer: eu vou conseguir. E isso me trouxe à memória muitas coisas que eu passei e que hoje eu olho para trás e digo: é exatamente o que Deus falou comigo, falando de Calebe, para que nós não desistimos do projeto que Deus tem com você e nem comigo. Você tem um projeto, você tem que seguir em frente nesse projeto, porque se Deus colocou esse projeto no teu coração, é porque é da parte dele. E se ele tem falado contigo a respeito de tal coisa, ouça a voz de Deus. Nunca duvide da voz do Senhor. E aquela voz que falou comigo era o Espírito Santo de Deus, que estava ali já comigo e falou comigo claramente: Calebe. E assim estou eu aqui falando de Calebe para você e também relembrando essa promessa que Deus falou comigo. Seja um Calebe da vida. Acredite nas promessas do Senhor, porque Ele só tem coisas boas para nos oferecer. A terra é luta, a terra é prova, a terra tem muitas tribulações, mas a terra Ele já preparou para nós, já disse que nos pertence. Então, se nós estamos aqui ouvindo a voz de Deus dizendo que é nosso, então toma posse e segure e diga: é meu, Deus me deu. Amém? E que Deus te abençoe e guarde esta palavra no teu coração sobre este homem chamado Calebe, que foi um dos que entraram ali na terra prometida pelo Senhor. Que Deus te abençoe e guarde esta palavra e esta fé no teu coração e não desista da promessa do Senhor que Ele tem na sua vida.